Fala guerreira, preparada para mais uma aula? Vambora, vamos para cima? Então vamos começar a nossa terceira aula. Vambora. Turma, seguinte, terceira aula, o que a gente vai fazer aqui, ó? Lembra? A gente terminou de fazer então o Power Query. Eu deixei exercício para você fazer, espero que você tenha conseguido fazer, tá? Aí, vem comigo, porque eu vou te postar muita coisa agora. A gente fez o primeiro D do método 3D, a gente pegou as duas primeiras aulas para tratar os nossos dados. Agora, a gente vai entrar no D2, eu quero que você abra uma nova guia para mim, escreva D2 e escreva assim, ó, dinâmicas. Porque aqui vai entrar o que a gente chama em inglês o data model, a modelagem dos dados, o agrupamento dos dados, e a ferramenta que faz isso é a tabela dinâmica dentro do Excel. Então, sem eu ter um dado estruturado, sem você passar por essas duas aulas iniciais, você não parte para fazer tabela dinâmica, porque por trás, então, das dinâmicas tem os dados, né? Relembrando, temos o painelzão com um monte de gráfico, atrás do painelzão um monte de gráfico, atrás dos gráficos, tabelas dinâmicas, por trás das tabelas dinâmicas, nossos dados estruturados. Então, a gente precisa estruturar e a gente trouxe, né, transformou na primeira aula, transformamos esses dados que estavam desestruturados e transformamos em dados estruturados para a dinâmica funcionar. Agora vamos começar a criar as nossas dinâmicas. Bom, vamos lá. A dinâmica, ela vai ser uma dinâmica praticamente para cada gráfico. Então eu preciso ter na minha mente quais serão as análises que eu vou fazer, tá? No seu dia a dia, quando você está lá na sua empresa e tal, você já tem que ter mapeado, pelo menos, com o seu gestor, com a sua gestora, com o seu chefe, com quem você vai fazer as suas análises. Cara, quais são os dados que você quer ver? Você, como especialista em Excel, pode oferecer alguns gráficos para eles? Falar, olha, essa análise é legal, tal. Pode, claro que pode. Porque você faz a ferramenta. Mas, muitas vezes, o indicador nem sempre você sabe. Então, você tem que combinar com o seu chefe, com a sua empresa, com quem você vai fazer. Falando, meu, vem cá, quais são os indicadores que você acha que pode fazer sentido aqui, tá? Então é isso. Então, cada dinâmica vai fazer um indicador. Vamos começar a fazer essas dinâmicas. Eu vou criar 3 gráficos para a nossa base de dados. 3 gráficos. Um por fabricante, um por produto e outro por data. Então, eu vou criar essas 3 dinâmicas, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar o meu dado, que está aqui bonitinho, e vou mandar para a tabela dinâmica. Como é que eu faço isso? Tem várias formas. Dentro da tabela selecionada, inserir, eu pego a tabela dinâmica, ou eu venho na guia tabela de design, a guia contextual da tabela, e clico em resumir com tabela dinâmica. Tanto faz. Eu vou clicar aqui, resumir com tabela dinâmica. E ele vai me perguntar o seguinte, Danielzinho, ó, você quer criar essa sua tabela dinâmica numa nova planilha ou numa planilha existente? Turma, eu falei para vocês que era para criar uma planilha, não é? Então eu vou criar uma planilha existente porque eu quero que ele venha para essa planilha que eu acabei de criar. Então eu vou colocar planilha existente e ele vai falar, tá bom, em qual local, em qual célula? Eu vou clicar aqui e vou clicar, né, no D2 e vou falar assim, ó, quero que você me coloque no B3, por exemplo. Pode selecionar B3, tá? Aqui você pode apertar Enter e pode dar um OK. E agora você tem a sua tabela dinâmica montada. A tabela dinâmica, ela é... Deixa eu colocar minha telinha pra cá. A tabela dinâmica, ela tem 5 coisas, né? A primeira coisa que ela tem são os dados aqui, ó. São a disponibilidade dos dados. São as colunas que você tem na sua base de dados. Na base de dados eu tenho essas colunas. Produto, que é o código, lembra? Esse cara aqui é o produto. A data da venda, a quantidade vendida, o valor unitário, fabricante, descrição. E ainda tem mais aqui, ó, a setinha aqui, ó. Tem as informações que vieram via ProcX, não foi? Que eu anotei lá na segunda aula, eu fiz com você esse cara aqui, né? O ProcX, tá? Então, para eu fazer um gráfico na minha tabela dinâmica que seja por produto, eu vou pegar o produto ou vou pegar a descrição? Se eu pegar produto, eu estou pegando produto 1, 2 e 3, não vai ficar legal. Por isso que a gente trouxe a descrição, eu vou jogar na linha. Quando eu peguei a descrição e arrastei para linhas, significa que cada descrição aparece numa linha. 4, 5, 6. Se eu pegar essa descrição e arrastar para coluna, cada descrição vai apresentar em uma coluna. Vamos ver? Descrição. Joga para coluna. Ó, que beleza. Excel. Planilha financeira. Power BI. É a descrição dos meus produtos. Então aqui, a diferença de uma tabela, de um para outro é isso. Linha ou coluna. Aí você tem os filtros, que é para você poder selecionar os dados, né? Filtrar a sua tabela dinâmica. E o mais importante, valores. Que é como você quer ver os valores desses caras aqui. Você quer ver a quantidade vendida? Você quer ver o faturamento? No nosso caso, a gente tem a quantidade que foi vendida, né? Então, ó, eu vou pegar a descrição e arrastar para a linha. Vou pegar a quantidade vendida e arrastar para valores. E ele já vem somando para mim. Por que vem somando para mim? Porque a minha base de dados, ela é uma tabela. Ó, a gente veio aqui, ó, inserir tabela. Foi o que o Power Query faz, tá? Quando você está trabalhando com tabela, é mais uma vantagem. A tabela dinâmica, ela entende quais são os dados numéricos e, por padrão, você quer sempre somar. Então, ele já soma. Ai, Daniel, o meu não veio somando. Então, você vai clicar aqui, vai clicar em configurações do campo e vai colocar soma, porque pode ser que tenha vindo contagem. Se você veio contagem, ou você está com uma versão muito antiga do Excel, ou tem alguma coisa errada na sua tabela, tá? Porque tem que vir em soma. Que tipo de coisa errada? Sei lá, tipo número alinhado como texto, tem uma letra lá no meio que você escreveu sem querer e você
não trouxe, sei lá, de repente aqui em produtos, ó, lá na origem dos dados, você escreveu uma letra D aqui. Aí a tabela dinâmica já não vai entender, porque esse cara não é número, é uma letra, e ele se perde, tá? Então, tudo é número, né? Então, eu tenho a minha primeira tabela dinâmica para ser montada aqui. Daqui já vai sair um gráfico. Olha, que beleza, hein? O gráfico conectado com a tabela dinâmica. Então, eu já tenho uma tabela dinâmica aqui. Agora, a outra tabela dinâmica que eu quero montar é uma análise, né? Porque cada tabela dinâmica, ele é pra gente uma análise. Então, o que você tem que ficar claro para você é que ele já tá... Meu, isso aqui é um puta indicador, turma. Já tá somando a quantidade vendida por produto e você já tem um total. Então você não precisa fazer nenhuma fórmula. O Excel faz para você. Ah, e se eu quiser fazer a média? Dá para fazer também. A maior venda? Dá. A menor? Dá. Esse campinho aqui, ó, em valores, você consegue fazer muita coisa na tabela dinâmica, porque ele já tem vários cálculos preparados para você fazer dentro da tabela dinâmica, tá? Nesse caso, você está fazendo a soma. Mas se eu quisesse fazer a média vendida, eu clico com o botão direito, venho aqui em mostrar valores como... Não, perdão, é resumir valores por, e tem aqui média, ó. Então, na média, foram vendidas 16 vendas a cada linha lá que eu tenho. Tem um monte de linha preenchida, ele faz uma média de quantas vezes aparece o Excel e fala, ó, na média, foram vendidas 16 unidades por venda. Porque essa minha tabela, lembra? É uma tabelinha de vendas. Cada linha representa uma venda. Então, na média, foi vendido isso daqui, desses caras, tá? Então, vou mudar. Não quero média, quero soma. Botãozinho direito, dá pra fazer por aqui também. Resumir valores por soma. Eu clico no número do botão. Legal? Bom, vamos lá. Agora eu vou fazer uma por fabricante. Preciso criar tudo de novo, uma tabela dinâmica? Não. Você pode copiar, Ctrl C, colar, né? Dar um espaçozinho aqui, ó. No mínimo uma coluna, no mínimo, né? O ideal duas, mas no mínimo aqui, porque vai que você tem, ó, quer deslocar um pouco a tabela dinâmica e tal, você tem um espaçozinho, porque senão passa por cima e não consegue trabalhar. Selecionei os dois, duplo clique aqui. E agora eu quero uma análise por fabricante. Então eu vou tirar a quantidade, a descrição daqui, na verdade, e eu quero fabricante. Cadê o fabricante? Tá por aqui, ó. Ó o fabricante aqui, ó. Eu arrasto para a linha e eu tenho a minha tabela por fabricante. Ou seja, eu já estou preparando dois gráficos aqui. Na minha mente, eu já sei que tem dois gráficos. O primeiro gráfico que está aqui e o segundo gráfico, que é esse daqui. Agora a gente vai partir para o terceiro gráfico. Terceiro gráfico, eu quero colocar um gráfico de linha, tá? Então, e vai ser um gráfico de análise temporal. Ctrl C, Ctrl V. Copio e colo minha tabela dinâmica. Agora eu vou pegar, por exemplo... Opa, não posso apagar esse vídeo, hein? Se eu aperto esse botão aqui, apaga esse vídeo. Ó, quero pegar um mês da venda. Vamos lá, vou tirar o fabricante e vou trazer a data da venda. Quando eu trouxe data, automaticamente, a tabela dinâmica agrupou para mim por meses. Ela fez isso automaticamente para mim. E ela trouxe os meses aqui, ó, tá vendo? Trouxe os meses. Então, eu tenho o mês aparecendo e embaixo do mês eu tenho a data da venda. Isso significa, se eu clicar nesse maisinho, o que eu vou ver aqui? A data da venda. Vamos fazer isso, ó. Vou clicar no maisinho. Cliquei. Pronto, eu vejo a data da venda. Porque a data da venda está aqui embaixo. Professor, o meu não agrupou. E ele veio a data da venda. Ele veio assim, ó. Ele veio desse jeito, não agrupou. Algum problema, então, na sua base de dados. Pode ser que lá na origem dos dados você tenha escrito mês errado. E a sua base de dados já ficou cagada aqui, porque ele não entendeu. Então, você tem que fazer direitinho, ó. Nome do mês abreviado sem espaço, tá? Deixa bonitinho. Mesmo assim, se ele não entendeu, você pode agrupar os dados na tabela dinâmica. Você clica com o botão direito dentro da sua data e clica em agrupar. E ele tende a dar certo a abrir aqui. Pode ser que o seu tenha dado errado. Por quê? Item errado lá na sua base de dados. Como é que você faz para corrigir? Corrige a sua base de dados, cria uma tabela dinâmica do zero de novo, tá? E aí a tendência é que ele resolva. Bom, você quer agrupar por quê? Por dias e por meses, por trimestres, por anos. Então, quanto que você quer agrupar, tá? No nosso caso, a gente pode agrupar por mês, porque, se não me engano, só tem um ano aqui, que é o 2021 que a gente colocou. Então, eu vou jogar por mês. E aí eu tenho um resultado por mês aqui. No meu ficou data da venda. Por quê? Porque o agrupamento, ele pega o menor nível e coloca no campo data da venda. O menor nível, não foi o mês, porque eu não fiz um monte de agrupamento, eu só fiz um. Se eu fizesse mais um, ó, por exemplo, agrupar por mês e por dia. Então, a data da venda passa a ser o menor agrupamento que eu tenho, que é a data, olha aqui, ó. Então, data da venda embaixo de mês, data da venda embaixo do mês. E aí eu criei mais um campo, e ele cria mais um campo pra gente na tabela dinâmica, quando a gente está trabalhando com data de agrupamento. Eita, aqui, será que eu vou conseguir? Olha, não tô conseguindo, hein? Ah, agora foi. Não, não foi também não. Ixi, deu uma travada aqui. Deixa eu fechar. Vem pra cá, deixa eu fechar esse cara aqui. Vou clicar com o botão direito, mostrar a lista de campos, isso aqui é importante você saber. E aí vamos ver se agora eu consigo. Agora sim, ó, pronto, tá? Então ele criou pra mim um campinho mês aqui pra mim, ó. Ele cria sozinho nesse agrupamento. Bom, se você fez mês e dia, ficou lá mês e dia, eu vou tirar a data da venda, porque me importa só ver por data, né, da venda. Muito bom. Agora, o que eu vou fazer? Tenho os meus gráficos criados. Vamos falar um pouquinho mais de tabela dinâmica? Porque a tabela dinâmica,
ela é a ferramenta para analisar os seus dados, né? Ela é a ferramenta para que você consiga criar todas as análises que você quiser, você faz via tabela dinâmica. Por exemplo, o meu gráfico está aqui. Agora eu vou dar exemplo de tabela dinâmica, tá? Vou fechar aqui. Vou criar mais uma tabela dinâmica. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Então olha como a tabela dinâmica ela é incrível para você. Você tem que conhecer muito da tabela dinâmica, turma. Por quê? Daniel, como que está a distribuição das vendas? Distribuição das vendas. Quando a gente fala de distribuição, a gente geralmente está falando de porcentagem. Ou seja, em janeiro eu vendi quantos por cento do total da minha venda? Será que teve um mês que eu vendi muito mais do que os outros? Porque você olha o número, você não sabe exatamente. Você está fazendo um cálculo aqui, se 153 é o dobro, né, do que 69. Agora você para para pensar, você fala, não, 70 vezes 2 dá 140, então 150 é maior. Agora, quando você vê como porcentagem e a distribuição é mais fácil de você identificar. O cálculo que deveria fazer aqui, se você não sabe trabalhar com tabela dinâmica, qual que é o cálculo? Você tem que pegar o valor, que é esse 60, que eu vou clicar nela, ela vai dar uma formulinha, dividido por esse cara aqui. E eu tenho o valor em porcentagem, ou seja, 0,14 significa 14%. Se eu transformar esse cara em porcentagem, eu estou vendo... Cadê a porcentagem? Aqui. Estou vendo em porcentagem, vou aumentar as casas decimais, que é esse cara aqui, pronto, aumentei. 14,39%, né? Essa é a distribuição das vendas de janeiro. E se eu quisesse fazer de fevereiro? Aqui eu nem consigo arrastar, porque ele veio de fórmula da tabela dinâmica, então eu teria que fazer na mão. Esse dividido pelo total. Quanto que 63 é de 417? Eu divido para saber essa conta. E ele já trouxe aqui, ó, 15 ponto alguma coisa. Puxa, fazer na mão dá um mega trabalho, né, turma? E se eu trocar novo mês aqui, ele tem que ficar arrastando a fórmula. Então, a tabela dinâmica faz isso pra gente. Olha que legal. Eu posso pegar a minha tabela dinâmica, mostrar lista de campos de novo. Eu pego o próprio campo da quantidade vendida e arrasto de novo para valores. Olha, eu dupliquei, viu? E agora eu posso pegar este campo e eu posso pegar, mostrar valores como, e olha quantas opções a gente tem aqui, ó. Porcentagem do total geral. Puf, olha lá, 14. Ele já traz pra gente. 36, 16. Ah, agora ficou mais fácil de identificar, né? Ah, 36% foi em maio. Uau, a gente vendeu em maio pra caramba, hein? Em junho não vendemos nada. Enfim, tá? Então é bem pequenininho os valores de junho, né? Então você tava numa frequente aqui e depois teve um boom de vendas aqui. Então, essa é a porcentagem. Você tem que ficar bom de tabela dinâmica, porque tem um monte de cálculo que você pode fazer na tabela dinâmica, acumulado, tem um monte de coisa. Bom, feito isso, vou abrir aqui. Abri, fechei. Vou tirar a quantidade vendida daqui, tá? Vou tirar, porque eu não vou usar, neste caso, a porcentagem. Não vou usar a porcentagem. E aí a gente tem a nossa tabela dinâmica. Qual que é o próximo passo? A gente montar os gráficos dessa tabela dinâmica. Só que tem mais um detalhe, e a gente encerra a aula por aqui nesse detalhe. Quando a gente faz um painel, eu vou simular um painel bem parecido com esse daqui que eu tava montando aqui. Deixa eu pegar aqui, ó, modelo Dash. A gente vai simular esse painel aqui, tá? Você tá vendo que geralmente no painel eu tenho indicadores, tá? Isso aqui a gente chama de cards, que são os indicadores. Isso aqui é muito importante para você colocar num painel. Por quê? Porque você consegue agrupar as informações por aqui mais importantes. Você vai abrir no gráfico se você quiser, mas você pode colocar vários desses cards aqui. Então eu vou preparar a tabela dinâmica que vai suportar este número. Por quê? Quando eu filtro, aqui ó, eu uso aqui filtro, ele muda, tá vendo? Então no total, 4.2 e a distribuição do mês que vai dar 4.2. Se eu juntar os dois, aqui no total 4.2 com 2.6, tá dando 6.8, olha lá, viu? Então esses cards aqui, eu bato o olho e já vejo a quantidade total e eu não preciso ficar somando. Por isso que eles são cards super incríveis, né? São KPIs que se fala, ou são os indicadores. Então por trás, nesse caso, eu vou criar um desse e a gente vai ter que ter, então, um card desse cara aqui, certo? Vem pra cá, então vamos lá. Como é que eu crio um card desse cara aqui? Eu vou criar mais uma tabela dinâmica. Tudo tem que ser via tabela dinâmica. Selecionei a minha tabela dinâmica. Eu já tinha copiado pra cá, né? Já que eu tinha feito os exemplos da multiplicação. Essa última, da porcentagem de divisão, né? Essa última, turma, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou simplesmente trazer o total, porque é o total que eu quero colocar lá no meu card. Então eu vou tirar os meses. E eu já tenho um total aqui, 417. É esse número que vai aparecer lá naquele card. Poderiam ter vários outros números. Cada número praticamente uma tabela dinâmica, tá? Show de bola? Então, as tabelas dinâmicas estão criadas no nosso D2. Próxima aula, a gente vai montar os gráficos. Exercício dessa aula, desafio dessa aula. O desafio dessa aula é você fazer mais uma tabela dinâmica, mostrando para mim o valor total. Deixa eu olhar aqui a nossa base de dados. Vamos dar uma olhada aqui, vamos pensar numa tabela dinâmica que seria legal para a gente fazer aqui, ó. Nós temos o produto, nós temos a quantidade, temos data, né? Então, nós temos as 3 informações. Já fiz as 3 informações, mas eu vou criar uma coisa diferente. Eu quero que você faça uma tabela dinâmica por fabricante e vendo a porcentagem de distribuição por fabricante, tá bom? Eu quero que você faça uma tabela dinâmica disso. Fez a tabela dinâmica? Monta, então, o seu desafio. Não esqueça, como é que você publica para você ganhar pontos no desafio? Fez o exercício? Então, faça uma tabela dinâmica adicional por fabricante, somando, então, todos os produtos. Somando não, perdão. Fazendo a distribuição da porcentagem da quantidade vendida. Você vai fazer essa dinâmica, você vai tirar um print
vai postar quando eu abrir os grupos no Telegram. Postou lá, fala, tá aqui o meu hashtag desafio, usa a hashtag desafio. Vai lá no Dash Post e publica. E fala, ó, fiz lá minha publicação. E aí a gente vai pontuar pra você. Combinado? Lembrando, né? Já falei isso lá na primeira aula, só tô repetindo pra você. Não mudou nada, tá? Só tô repetindo pra você lembrar. Então faz o seu desafio, posta lá no grupo, hashtag desafio, tira o print e manda ver, tá? Bom, agora a gente vai partir pra próxima aula. Na próxima aula, vamos falar dos gráficos. E a gente se vê na próxima aula.